Então, o que a gente vai fazer? Chega lá e diz assim, olha, isso aqui, nós vamos analisar aqui, isso aqui nós não vamos assinar, ok? Então, eu acho que vai precisar isso. Mas o que nós achamos é que é ilegal, não é ilegal porque eles estão usando o esquema que supostamente aparece transparente, né? Mas não é democrático e nem imoral. Por quê? Os esquemas de ouvir a população são esquemas exatamente articulados, inclusive com setores de movimentos sociais ligados aos esquemas, entendeu? Do secretário, dos vereadores, etc., que eu fui lá e observei isso, perfeito? E a gente sabe o quanto é difícil, mas eu acho que a gente precisa tentar, como povo, como cidadão, fazer esse enfrentamento. Isso sem sombra de dúvida, né? Aquilo que for contra o interesse da cidade, o prefeito, como liderança pública dessa cidade, vai ter que chamar e proclamar a população para se manifestar contra e pressionar a Câmara de Vereadores nessa direção. Percebeu? E é isso, não tem outra alternativa para a gente. Aí você vai perguntar se sim, mas só isso? Eu digo sim, do ponto de vista democrático, é isso. Do ponto de vista, vamos dizer assim, da luta que a gente precisa fazer, é mobilizar a sociedade, mobilizar a cidade, okay? Para ela entender o que está acontecendo, para que na hora que a gente vetar ou suspender o contrato, ok? Ela se encontre e tenha o apoio popular necessário para sustentar, porque a pressão é grande. A pressão, não tenho dúvida que é grande, e será muito maior ainda. Como os nossos interesses conflitantes com os interesses da iniciativa privada, certamente, né, vai ter um enfrentamento nessa cidade. E eu não tenho dúvida de que tudo que nós estamos propondo vai dar enfrentamento. Nós vamos brigar com a máfia da saúde, porque de estabelecimentos públicos que existem nessa cidade de saúde, apenas 475 conveniados da rede SUS. Desses 400 conveniados, apenas 199 é de fato público, porque incluindo aí os postos da prefeitura, os postos do Estado, os hospitais do Estado e os hospitais da rede federal. Você sabe, de 199, ou seja, apenas 8% da nossa rede de saúde é pública de fato. Ou seja, 92% é privado. Fazer enfrentamento. O público na Bahia tem o nome de filantropia. De filantropia. Mesmo assim, a filantropia representa 25%. Vamos dar continuidade. Entendeu? A filantropia são 28 aproximadamente hospitais filantrópicos nessa cidade, entendeu? Agora, qual é o problema? É a terceirização e a entrega da administração dos nossos postos de saúde e hospitais para organizações sociais de saúde, que é um outro problema. Entendeu? Porque você tem o Hospital Filantrópico, o Massagão Gesteira, você tem o Aristide Maltês, aí você vai e Manduzi, mas aí você tem os postos de saúde da Prefeitura e do Estado administrados por organizações sociais. O espanhol, o português, a Fundação Zé Camargo também é filantrópico. Sim, mas eles fazem parte do esquema privado, diretamente privado. Mas tem aquele... não, está dentro do esquema. Não está dentro do esquema, eles fazem. É isso, não é porque eu só citei a Dora Assistencial de Manduzi, o Aristide Maltês, o Massagão Gesteira, mas eles estão dentro desse esquema. Mas o esquema mais poderoso que eles estão montando não é esse, que eles estão conveniados com a rede SUS. É onde eles passam diretamente a administrar os postos de saúde. Entendeu? O Hospital São Rafael estava administrando um posto lá na São Marco e vários outros postos. A Irmanduz administra o Hospital São Jorge, entendeu? E a gente conhece, precisa desmistificar isso. Nós precisamos, de fato, né, estabelecer controle público sobre a máquina do Estado e da Prefeitura. Se a gente submeter aos interesses privados, principalmente da filantropia, como você nominou aí, certo? Nós vamos ficar refém o tempo todo desses caras, entendeu? Nós temos que fazer uma revolução democrática nessa cidade. Aí você vai me dizer, por isso, uma revolução democrática na cidade. E você só faz isso culminando e construindo um processo de participação popular com controle social. É muita gente que tem que ficar de olho no que acontece nas nossas instituições públicas, porque só o prefeito e o governador é insuficiente. Apenas questão de ordem aqui, pessoal, para a gente não ficar polarizado em um tema só, afinal de contas, a gente tratou bastante da gestão pública, da questão da Transsalvador, agora a gente vai estar entrando em questões relativas ao servidor, realmente, então, para a gente não polarizar a discussão num só tema, e após essas perguntas, a gente ainda abrir para as perguntas da plateia, porque senão a gente acaba desvirtuando o nosso intuito principal aqui do encontro, tá certo? A gente agradece a todo mundo.
Entrando um pouco mais aqui agora na vida do servidor, Milton, o salário base do servidor municipal hoje é R$ 580. Tínhamos a promessa de implantação do plano de cargos e vencimento que acabou não ocorrendo. Como o senhor dará devido à valorização aos servidores de trânsito e transporte na sua gestão? Isso. Enfim, como a gente dará, nós vamos fazer isso discutindo com vocês, né? Eu sou servidor público municipal da área da educação, nós discutimos um plano de cargo e salário com a categoria, apresentamos para a prefeitura não efetivou até hoje, né? Nós conseguimos, na pressão de que ele garantisse o pagamento do piso salarial nacional dos professores, por exemplo, que é a Faculdade de Educação, mas o que era mais importante para a gente, que era o plano de cargo e salário e o plano de saúde, ele não efetivou, né? Há um discurso de que a prefeitura não tem dinheiro, mas a dívida com o funcionário público, por exemplo, não ultrapassa o gasto com o funcionário público, né, contratado direto, não ultrapassa 38% do orçamento. A prefeitura tem uma margem ainda, né, para atingir a lei de responsabilidade fiscal, 55%. entendeu? Não, que é 55%, 54%, 51%. 50% da receita líquida. Se você fizer o cálculo de 38 para 51, você tem uma sobra de 13 ainda que a gente precisa não aplicar somente no setor, mas distribuir, montar um esquema igualitário na proporção que a receita for aumentando, você vai abrindo novos concursos. Então é isso, e você dizer assim, olha, X% desse recurso nós vamos separar para discutir um plano de cargo e salário, porque aí não dá para você discutir só pelo tamanho do piso, você precisa também discutir pela quantidade de recursos que você vai ter disponível para poder investir, né, para fazer isso. E, inclusive, eu acho que vocês começaram a fazer isso, o sindicato puxou, só sei que disseram no início, parece que tinha 90 milhões para fazer isso, depois reduziu para 60, foi reduzido, aí ficou 30 e não é nada. Só sei que não efetivou, perfeito? Nós sabemos disso. Então, nós vamos jogar limpo. A ideia é jogar limpo, porque a cidade não podemos investir somente no setor. Por exemplo, nós precisamos contratar médicos nessa cidade. Precisa ter valorização de profissionais da área de saúde, por exemplo, porque nós estamos perdendo médicos para o setor privado, porque a prefeitura paga mal. Nós estamos perdendo engenheiros, técnicos, grandes inteligências que aprenderam, porque saíram das escolas, vieram para o serviço público, aprenderam aqui os problemas da cidade, mas vão acabar pegando toda essa produção que eles desenvolveram para servir a iniciativa privada, porque não é valorizado aqui como servidor público. Né? Então, quer dizer, hoje o cara que comanda o CETEP, que é o Superintendente Horácio Matos, foi quadro da prefeitura. Não, ele era quadro do ABPU de Brasília. Não, ele foi superintendente e foi da época de Mário Kertz, de Horácio Brasil. Ele veio de Brasília. Ele veio de Brasília, já era. É isso mesmo, mas ele conhece tudo sobre transporte na nossa cidade, mas o conhecimento dele é usado para atender os interesses da iniciativa privada, entendeu? Então, nós temos outros técnicos. Foi comprado. Hein? Ele foi comprado. Ou se vendeu, né? Porque tem os que compram, mas tem os que vendem. Não, ele foi comprado. Muito bem pago. É isso. Mas você só é comprado quando você se vende. O quadro de executivo do CETEP é todo formado aqui na primeira. Exatamente. Então nós precisamos valorizar para garantir que esses servidores constituídos. Não tem outro jeito de valorizar. Você vai valorizar dando tapinha nas costas, vai valorizar, entendeu? Aumentando o valor do ticket de refeição, vai valorizar criando um fundo penduricário para poder permitir que você possa... Não, vai valorizar, pagando bem, não tem jeito. Nunca pode valorizar, ninguém quer esmola essas coisinhas penduricárias. Né? Você quer ter, se você quer ter uma carreira que você inicie com ela, você possa ter um tempo no serviço, que você sabe que vai atingir aquele topo da carreira ou determinada faixa da carreira e vai poder se aposentar dignamente. Né? Isso é que a gente precisa entender. Né? E não tem outra forma de entender isso. Agora, o grande problema é que como o nosso salão da prefeitura está submetida ao interesse privado, que pensa primeiro como é que vai financiar os interesses dos empresários, perfeito? E aí o que acontece? Não pensa nessa valorização que precisa ter. Então nós precisamos contratar mais servidores, porque a quantidade de servidores é insuficiente para dar conta e responder às demandas, nós sabemos disso.
né? Acabar ou diminuir sensivelmente a terceirização, diminuir os níveis de cargos comissionados, permitindo que a ocupação desses cargos, o nível de chefia, etc., seja ocupada pelos funcionários de carreira, porque é esses comissionados que vem destroça a administração. Tem que acabar com isso. Entendeu? Então, no máximo, você vai botar o secretário e o seu gabinete lá, mas o restante tem que ser funcionário de carreira. Não pode. Você está entendendo? Então, por quê? É a mesma coisa. Aí o cara do interesse privado bota o seu apamiguado ligado ao seu esquema lá, entendeu? Aí o cara pega os atalhos e vai desviando os recursos. Quer dizer, nós precisamos acabar com isso, né? E só vamos acabar com isso se o servidor for resgatado, né, na sua autoestima, e essa autoestima, para compreender a natureza do serviço público, né, que ele precisa prestar de qualidade à nossa população, tem a ver com essa valorização. Não há outro caminho para a gente, entendeu? A melhoria da qualidade de qualquer serviço, né? Eu sou peão e serviço só trabalho mais satisfeito quando eu estou percebendo que eu estou tendo algum resultado, certo, que eleva a minha qualidade de vida ou a minha capacidade profissional. Perfeito? Então é isso que é importante. Não tem outro segredo. Não tem segredo, não tem mirabolante. Agora, os outros candidatos estão propondo, certo? O Mário Kertz mesmo está dizendo que bateu contra a greve, que no governo dele não tem greve. Olha, no meu também eu espero que não tenha greve, mas a greve é um direito legítimo dos trabalhadores.